Tá gravando já? Hello, my brothers! Peace of Jah! E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Para falar a verdade, é o nosso segundo vídeo do canal Jimmy TV. Eu sei, demorei um pouquinho, mas estamos aqui. Sem mais delongas, bora para o que interessa e para de mexer. Por favor, câmera, aí. Chama a vinheta! Bem, meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre inteligência emocional, ambientes negativos, como o ambiente negativo se formou, qual a sua influência, enfim. Eu preciso falar sobre isso porque é algo que está na minha garganta há muito tempo e eu preciso desentalar esse negócio daqui que já está me causando um certo enjoo. Já estou com essa coisa para fazer, ideia de fazer esse vídeo há muito tempo. E acho que está na hora da gente expor o que essa cachola aqui foi capaz de pensar, né? Galera, eu decidi gravar um vídeo do tipo porque eu passei por uma experiência na minha vida boa, mas de uma forma ruim. E eu precisava compartilhar isso com vocês porque no final foi uma coisa bacana que me aconteceu. No final me acarretou muito conhecimento. E eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês e essa experiência que eu tive. Durante 8 meses, mais ou menos, da minha vida, de 8 para 9 meses, eu frequentei um ambiente muito negativo na minha vida. E esse ambiente negativo pode ser um trabalho, família, faculdade, escola, enfim, diariamente você está em contato com aquilo. No meu caso, era o trabalho. E antes da gente falar sobre um ambiente negativo, é importante a gente entender como ele se formou. E pela experiência que eu tive, eu posso dizer que o ambiente negativo forma por pessoas que não sabem lidar com suas emoções, pessoas que são magoadas, pessoas que são frustradas e pessoas que não são felizes. Esses 4 elementos formam, na minha opinião, um ambiente negativo. Já é o suficiente, porque a negatividade no ambiente não vem automática, ela não acontece por acontecer. Ela acontece por ações por um indivíduo mal resolvido. E aquilo vai gerando um ciclo vicioso e vai causando todo um ambiente negativo, um ambiente onde você frequenta e você fica com o pé atrás, onde você entra e você fica naquela expectativa. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, alguma coisa vai acontecer comigo. Sabe? Você fica naquela expectativa. Isso é um ambiente negativo. E, como eu disse, durante 8 meses eu frequentei um ambiente assim. E, cara, era muito doido, sabe? Porque foi assim, a minha chefe, ela vivia gritando comigo e berrando e tal, e mandando e dando ordem, e xingando, e apontando o dedo, e berrando, e gritando. Cara, era um ambiente totalmente negativo na minha vida. Era um ambiente onde eu não queria estar lá, minha alma não queria estar lá, eu não queria, eu acordava para trabalhar e meu coração mandava ficar em casa, tipo assim, minha alma falava, não, fica aqui, não quero mais lá. Meu psicológico já estava abalado por tanto frequentar um ambiente negativo desse jeito. Porque a minha chefe, ela não sabia conversar, ela simplesmente gritava e berrava, era a única coisa que ela sabia fazer. E no começo eu ficava muito abalado com aquilo. No começo não, durante uns 5, 6 meses eu ficava nossa, frustrado com aquilo, porque eu não via motivos e razões para que alguma pessoa grite com você, uma pessoa te chame atenção te xingando, te ofendendo, te pressionando, gritando, enfim, insultando. Eu não entendo o porquê disso. Isso não vai fazer a pessoa funcionar, não vai fazer algo funcionar, você não vai conseguir resolver uma situação nos berros, aos gritos, na força, na violência. Isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. E eu não entendi aquilo. E de fato, isso no começo me causou muita coisa negativa, como depressão, insônia, ansiedade, crise de ansiedade, não em um grau assim, tudo isso que eu falei não foi também um grau absurdo que eu tive que tomar remédio de tarja preta. Eu sofri por escolha minha. Sofrer é uma escolha sua em um ambiente negativo, você sabia disso? Eu comecei, passou o tempo, foi levando tempo, eu comecei a me questionar e pensava, meu, dá, cara, não tem jeito, ela tá errada, ela tem que mudar. Porque de fato eu não fazia por onde ela gritar comigo. Ela gritava comigo porque ela gritava, simplesmente com todo mundo. Ela era brava e berrava, apontava o dedo, era assim com todo mundo, não importa. Então o erro não estava em mim. E eu pensava e, cara, eu falava, meu, não, tem alguma coisa errada, velho. Ela tem que mudar, ela tem que mudar. E eu botando na minha cabeça que ela tinha que mudar. E quanto mais eu botava na minha cabeça que ela tinha que mudar, mais eu me frustrava. Foi quando eu comecei a perceber que eu estava carregando algo que não é meu.
O que eu quero dizer com isso? Eu tava carregando pra minha vida, pegando pra mim uma responsabilidade que não era minha. Quer dizer, ela gritava comigo, ela berrava, xingava, me insultava, não porque ela me odiava, ou porque ela estava brava comigo, ou porque ela estava de saco cheio do meu trabalho. Não. Ela fazia isso porque ela não estava bem com ela mesma. Aí é que entra a inteligência emocional. Aí é que você entra em ação. Cara, o ambiente negativo, você só é influenciado por ele quando você se permite ser influenciado por ele. Que nem no meu caso, você só vai ser influenciado por uma pessoa assim se você se der o luxo de carregar as bagagens dela. Se você ser o mordomo do psicológico daquela pessoa. Você só vai carregar sofrimento para você se você se dispor a isso. Que foi o que eu fiz durante 6 meses da minha vida. Foi quando eu comecei a perceber que eu estava agindo errado. Comecei a perceber, cara, não, pera, o erro tá em mim. Demorou para empreender, mas eu aprendi, cara. Isso se chama inteligência emocional. Só para você entender um pouquinho mais sobre o que eu falei, eu acho que essa imagem vai falar mais que minhas palavras. E aí? Tire suas conclusões. E cara, é tão maravilhoso quando você começa a entender, começa a agir de forma inteligente, começa a desenvolver um eu maduro, uma forma madura de pensar sobre os fatos que te cercam. Você começa a ver valores, como o perdão, por exemplo, começam a ser uma forma natural de perdoar. Porque você olha para uma pessoa dessa, eu comecei a analisar a vida dela e, cara, eu comecei a ter dó por ela. Aí eu comecei a entender o que a Bíblia falava, que a gente tem que orar por nossos inimigos, que nós temos que orar pelos que nos perseguem, porque eles não têm vida. Eles não têm paz interior como eu tenho. Eles não têm vida como eu tenho. Ela não é feliz como eu sou. Por isso que a gente deve orar para essas pessoas e amá-las. E aí que tá. Quando você analisa uma vida desse jeito, você passa da posição de quem julga e passa na posição de perdoar aquela pessoa. Porque muito provavelmente, cara, é uma pessoa que teve muita ferida na vida, muitas mágoas, muita coisa mal resolvida, alguns relacionamentos que não deram certo que fez a pessoa se fechar e se trancar. E cara, se fechar e se trancar com as suas próprias mágoas é, é assinar a sentença de morte. É assinar a documentação da sua própria prisão. Porque a pessoa vai ficar literalmente carcerada dentro de si mesma. Não vai ser livre. Meu, então eu comecei a ver isso, eu comecei a perdoar. Porque eu estava entendendo o sofrimento daquela pessoa. Eu comecei a entender o porquê ela estava fazendo aquilo comigo. Eu passei do papel de julgador, me coloquei no papel de compreensão e pude ter essa visão que a inteligência emocional me deu. A segunda coisa que eu aprendi trabalhando no ambiente assim, cara, é o seguinte: você escolhe se você vai reagir de forma positiva ao ambiente negativo. Você decide se você vai reproduzir aquilo, se você vai parar com aquilo de uma vez por todas. O que eu quis dizer com reagir de forma positiva ao ambiente negativo? Olha, o ambiente já é negativo. Você agir de forma positiva, você vai estar expandindo a negatividade. Você vai estar cedendo ao jogo maligno. Se torna um fantoche do ambiente. Nada mais é que apenas mais uma bactéria que está expandindo o ambiente. Você não é um anticorpo. Você ter inteligência emocional é simplesmente o principal em um ambiente negativo. Porque você seria um anticorpo batalhando contra uma bactéria. E eu pude analisar isso nos 2 funcionários que tinham lá. Porque se já não bastasse a perseguição que eu estava tendo por minha chefe, apontando o dedo, gritando e falando para mim trabalhar direito, e não porque está errado, e porque não é desse jeito, é assim assado e tal, tal. Eles tiveram por várias vezes a escolha de agir diferente, de olhar e pensar, não, veja, a gente está no mesmo barco, vamos se ajudar, cara, relaxa, não dá ouvido para a escolha deles. Na maioria das vezes era, vamos logo, faça direito. Você não tá vendo o que ela tá falando? Só fazer que nem ela tá falando. E que não sei o que, e não sei o que. Ou seja, agindo de forma positiva ao ambiente negativo. Cara, seja luz no ambiente escuro. Seja o positivo no ambiente negativo. Seja um anticorpo no meio das bactérias. Seja diferente, cara. Passe a olhar as coisas ao seu redor. Pense, reflita sobre os fatos que estão na sua volta. Seja diferente, não seja um alienado do ambiente. Seja inteligente, cara. Porque assim você vai mudar histórias. Assim você vai dizer não para o ambiente negativo. E assim você vai estar se protegendo, protegendo a sua mente. Não carregue um fardo que não é seu. Se alguém grita com você desnecessariamente, se alguém te xinga, se alguém te persegue, ore por essa pessoa.
Se você passou por algum momento assim, ou está passando pelo que eu passei, cara, reflita sobre isso. Respire fundo, ergue essa cabeça e vá embora, meu. Isso não lhe pertence. O que lhe pertence é a vida. Pronto, acabou. Perdoe essas pessoas. Se coloque no lugar delas. Porque ele traz de quem fere, há sempre um ferido. Isso é fato. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu resumi aqui mais ou menos como aconteceu, porque se eu fosse falar realmente do início ao fim, daria acho que uns 40 minutos, 50 minutos de vídeo. Então, só para resumir, é isso mesmo que eu precisava falar para vocês, certo? Espero que eu tenha edificado a vida de vocês de certa forma. E é isso aí. Não esqueça de fazer aquela divulgaçãozinha básica, né? Compartilhar, dar o like, papapá, pipipi, papapá. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.